Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para o canal um livro que eu gosto muito, da minha escritora favorita, que é Emma, da Jane Austen. Ele é um daqueles livros não tão compreendidos dela, mas ele não deixa de ser um grande clássico que inclusive inspirou o cinema em diferentes filmes, como As Patricinhas de Beverly Hills. Ela foi a quarta obra escrita pela Jane Austen, então é uma das mais maduras dela. E a nossa personagem principal, ela não é tão virtuosa quanto as outras personagens que a Jane Austen nos traz. A Emma é um pouco mais uma anti-herói, embora não seja exatamente isso, porque ela não é uma vilã. A Jane Austen até tenta escrever uma história em que a personagem principal é realmente uma vilã, que é Lady Susan. Porém, ela não chega a terminar. Então, Emma é algo entre uma personagem boazinha e uma personagem sem tantas características boas. Mas a questão da Emma é que ela é uma pessoa extremamente imperfeita, que sabe reconhecer suas próprias falhas. Então a história é centrada na Emma, que é a Emma Woodhouse, e ela é a filha única de um senhor. Ela já perdeu a mãe dela há muito tempo, então ela recebe todos os mimos que o pai pode dar pra ela. E ele tem muita pena dela, que ela não teve a presença da mãe por muito tempo. Emma é a única filha solteira do Sr. Woodhouse e ele trata ela a pão de ló, porque ele tem muita pena dela, como ela é a caçula, ela não teve a presença da mãe por muito tempo, então tudo que ela faz é incrível e ele mima ela de todas as formas possíveis. E eles são uma família com bastante dinheiro. Ela cresce com um excesso de autoconfiança e inclusive achando que ela é muito melhor do que de fato ela é em diferentes áreas. Então, por exemplo, ela pinta mais ou menos, mas todo mundo trata ela como se ela pintasse da melhor forma possível, e isso faz com que ela tenha uma visão distorcida do talento dela. Ela não tem tanto talento assim. E qualquer coisa que ela faça já é aplaudida, então ela não precisa se esforçar muito pra conseguir ser reconhecida. Mas apesar disso, ela é bondosa, ela é carismática, então quando ela conhece pessoas mais humildes que precisam de ajuda, ela se dispõe a ajudar. O problema é que quando ela se dispõe a ajudar, muitas vezes ela acaba atrapalhando, como é o caso da amizade dela com a Harriet Smith, que é uma menina muito humilde, e a Emma adota a Harriet, digamos assim. Só que ela se convence que ela é a melhor casamenteira da região. A própria Emma não quer se casar, então ela fica gastando a energia dela em ser casamenteira dos outros. Só que ela não percebe que o lugar em que ela está inserindo a Harriet é um lugar que é economicamente muito superior à condição de vida da Harriet. Então ela muitas vezes acaba sendo humilhada, ela muitas vezes acaba sendo maltratada. E a Emma não se liga nisso, por uma certa inocência dela também. Pontos que eu acho muito importantes na história são o fato, por exemplo, da Emma realmente ser aplaudida em excesso, porque isso cria uma visão distorcida do próprio talento dela. E aí, tendo tanta atenção assim, ela não vê a necessidade de se aprimorar necessariamente em nada, o que torna ela uma pessoa, no fim das contas, medíocre, sendo que ela poderia ir muito mais além. Mas felizmente a Emma é inteligente o suficiente para perceber essa defasagem dela mesma. Então ela percebe que ela é muito mais aplaudida do que ela merece. Busca o aplauso de pessoas que ela admire e que ela saiba que não vão dar esse aplauso tão fácil assim. E felizmente ela faz isso, porque só assim ela melhora enquanto pessoa. Ela se sente melhor do que os outros por ser rica, e muitas vezes ela menospreza os outros sem nem perceber. Mas como tem boas pessoas na volta dela, existe uma em específico, que é o nosso mocinho, que alerta ela para esse erro grande que ela está cometendo. Então a figura do George Knight, que é o nosso mocinho, é extremamente importante para o desenvolvimento da Emma. Então o que é mais bonito nessa história é que a Emma aprende a ser humilde para reconhecer os próprios erros. E quem nunca foi orgulhoso na vida, né?
Então essa história acaba sendo uma lição para todo mundo. E é muito lindo de ver o desenvolvimento da Emma ao longo da história. Então é um livro que eu recomendo muito, que eu gosto e que eu acho que é um pouquinho negligenciado das obras da Jane Austen. E é isso, gente. Se vocês gostaram, curtam, comentem, que isso ajuda bastante na divulgação do canal. Eu vou ficando por aqui. Beijinho e até a próxima.